já sou mineiro, aí, né? E, bom, em primeiro lugar, também agradecer, em segundo lugar, agradecer a presença de todos vocês, né? Vocês são heróis mesmo, né? No sábado de manhã, vim assistir uma palestra sobre a estrutura. Bens a Deus, parabéns. Então, bom, o papo que eu quero levar hoje com vocês é a respeito de como que a gente pode tirar conhecimento desse mundo que nos rodeia, né? De tudo que tem em volta da gente, a gente pode aprender muitas coisas, inclusive muita estrutura, né? E dessas coisas que nos rodeiam, a mais legal qual que é a natureza, né? E ela tem uma coisa muito interessante em relação a todas as outras coisas que a gente observa, que ela é bonita, ela é econômica, né? E ela está aí ao alcance da gente. Então, uma fonte de aprendizado muito interessante. Eu vou tentar mostrar isso, né, para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou começar com essa frase de um matemático do começo do século passado. Vou começar com essa frase de um matemático do começo do século passado, que é o Henri Poincaré, que é matemático, né? Então, a frase é muito interessante, né? O cientista não estuda a natureza por sua utilidade. E aí que está importante. Ele o faz porque se deleita com ela e esse deleite vem da sua beleza. Se a natureza não fosse bela, não valeria a pena conhecê-la. E se não valesse a pena conhecê-la, não haveria por que viver essa vida, né? Outra frase interessante para a gente começar o papo é a do próprio Gaudí, quando ele fala que ser original é voltar às origens. Essa frase pode ter um monte de interpretações, mas a que serve para a gente é isso aí, né? Se a gente quer fazer alguma coisa de novidade, por que a gente não olha as coisas básicas, né, da natureza para a gente se inspirar e criar também? E existe uma ciência que estuda isso, quer dizer, seriamente. Então, não é brincadeira, não é devaneio, não é nada. É uma ciência biônica que estuda como a natureza resolve os seus problemas de todos os tipos, mecânicos, estruturais, enfim, e como a gente pode aplicar esses princípios, esses conceitos, essas leis que regem a natureza em benefício de criações humanas, né? Vou começar falando uma coisa que parece que a gente sabe, mas é óbvio que a gente conhece o que é estrutura. Mas eu gostaria de dar uma conotação aqui que sirva de embasamento para a nossa conversa, né? Será que estrutura é algo que só os engenheiros sabem? Eu vou pedir, passe esse papel para alguém lá atrás para mim, por favor. Só uma coisinha, só uma coisinha. Só para ficar mais difícil, pega na parte menor. Isso, pode ser assim. Então, se vocês não viram aí atrás, pode, obrigado. O que eles fizeram, né? Em vez de passar assim o papel, que é mais difícil, eles estruturaram dessa maneira. Isso é intuitivo. Quer dizer, se eu fosse usar termos técnicos, eu diria que ela aumentou a inércia da seção
junto ao apoio engastado, onde o momento fletor é máximo. Tudo isso em questão de segundos, né? Porque isso está embutido na gente. Esse conhecimento estrutural já faz parte da gente, né? Aquela história da gente, com 1 ano de idade, um pouco mais, conseguir pôr de pé uma das estruturas mais complicadas, que é o corpo humano. E põe. Por quê? Porque já tem essa noção do que é estrutura, né? Mas eu vou dar uma conceituação. Eu acho que é interessante para mostrar como esse conceito de estrutura ele abrange muitas áreas do conhecimento humano, né? Então, a gente pode imaginar a estrutura como um conjunto de elementos que se interrelacionam para cumprir uma função permanente ou não, né? O que não é a música, senão um conjunto de elementos, notas musicais que se interrelacionam, tem compassos para emitir o quê? Um som, pode ser agradável ou desagradável. O que é uma poesia, né? Senão um conjunto de palavras que se interrelacionam para cumprir uma função que é transmitir uma ideia, né? E assim, nas outras áreas, na urbanismo, por exemplo, o que é a estrutura urbana? Estrutura urbana é um conjunto de elementos, ruas, praças, avenidas, que se interrelacionam para cumprir uma função. Que função? As pessoas viverem, conviverem, se amarem, se odiarem e assim por diante. Né? Todas as coisas que acontecem num plano urbano, né? E o que é uma estrutura agora das edificações? Senão um conjunto de elementos, laje, viga, pilar, sem falar de fundação, que se interrelacionam, né? Laje apoiada em viga, viga apoiada em pilar, pilar em fundação, para cumprir uma função, o quê? Criar um espaço que abrigue pessoas ou coisas, né? Então, o que eu quero falar com essa ideia? É que estrutura não é uma coisa de engenheiro e de engenheiro de estrutura. É uma coisa que todos nós sabemos, e muitas vezes a gente não sabe que sabe, e que aí você vem para uma escola, porque aí o professor vai extrair daquilo que você sabe e sistematizar aquele conhecimento que você sabe, mas você já sabe. Não adianta fugir que todo mundo sabe estrutura. Também outro conceito de estrutura que eu acho interessante e que dá uma imediata segurança na gente de escolhas e soluções é estrutura como caminho de forças. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo em que nós temos duas estruturas aparentemente iguais. Só que, se a gente olhar o caminho das forças de uma e de outra, a gente vai perceber que uma está mais sacrificada que outra. Né? É que nem, por exemplo, se você tiver que ir de um ponto daqui para lá, mas se encontrar um monte de obstáculos na frente, você vai chegar lá mais cansado do que se você caminhasse livre. Ou seja, você vai chegar estressado. E é isso mesmo, o estresse, né? Tensão, que é o que você fica tensionado, estressado, e a estrutura também. Né? Então, nessa primeira estrutura aqui, essa força aqui, ela vai caminhar de uma maneira razoavelmente suave. Essa aqui não, ela tem desvios brutais. O que significa? Que essa estrutura está muito mais estressada do que essa aqui. O que significa mais estressada? Mais solicitada, vai ter maiores dimensões, vai ser mais cara, vai limitar espaços e assim por diante. Então, esse conceito de estrutura como caminho das forças, ele faz com que você tenha essa segurança imediata de dizer essa estrutura é mais interessante do que essa, do ponto de vista econômico, e aí vão os outros. Né? Por exemplo,
A árvore, aqui nós temos duas imagens que são muito semelhantes, apesar de uma artificial e outra natural. Mas a ideia é a mesma. Depois eu vou mostrar um ensaio de como chegar nessa ramificação mais correta, porque ela não é à toa, ela tem um embasamento teórico por trás. Por que ela tem esse caminho e não outro qualquer, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda? A mesma coisa acontece com as árvores. E aí até um pouco pior, porque a árvore ela tem que criar o caminho mais rápido para a seiva e uma maior área para absorver o sol. Então, é uma equação matemática bastante complicada, que ela resolve numa boa, essa ramificação não é à toa. Ela tem uma ciência por trás, entre aspas, né? E que é a mesma ciência que fala das nossas veias. Por que as nossas veias ramificam? Não é à toa. É a mesma ciência que fala dos rios. Por que os rios ramificam? Não é à toa, porque essas são as soluções de menor energia. A natureza procura soluções de menor energia. Se eu deixar cair, não vou deixar. Mas se eu deixar cair isso aqui, ele vai para o chão. Por quê? Porque aqui no chão, lá no chão, ele vai ter um nível de energia menor do que aqui na minha mão. Então, a natureza procura isso. E é por isso que é interessante a gente olhar como a natureza resolve os seus problemas. Isso aqui também, esses galhos dessa árvore estrutural agora, eles também não são aleatórios. Eles são o de menor energia, o melhor caminho para as forças percorrerem. A gente pode dizer que a gente pode escolher entre estruturas com muito e poucos caminhos. Aqui dou dois exemplos, um do Jorge Pompidou e outro do MASP, lá de São Paulo. Se você olhar aqui, a função dos dois é praticamente a mesma, né? Centros culturais. E aqui, né, o Richard Roger e o Renzo Piano usaram para vencer um vão, né, uma estrutura com muitos caminhos. E aqui, a Lina Bobardi escolheu uma estrutura com poucos caminhos. O que resultou? Aqui, como tem muitos caminhos, é óbvio, né? Se eu for de um lugar A até um lugar B e tiver vários caminhos, cada caminho pode ser bem estreitinho, não tem problema. Agora, se só tiver um caminho, se o fluxo for o mesmo do outro, tem que ser bem mais largo. Então, o que acontece com o museu aqui, né? Ele tem que ter uma estrutura bem mais potente do que aqui, que é muito mais leve e mais transparente. Qual que é melhor? Não tem melhor. É uma escolha. É o tal do desejo, do design, né? Do desenho. Então, esse aqui tem se a intenção, o desejo do arquiteto foi ter uma estrutura mais transparente, está aí, uma estrutura com muito caminho. Aqui não, era inclusive uma arquitetura chamada brutalista mesmo, né? Que queria expor, né, a potência da estrutura, né? Então, é uma estrutura pesada, mas ela cumpre o seu papel. Isso que é importante. Vamos ver como é que fazer uma comparação entre essa ideia de caminho das forças na natureza e nas edificações. Por exemplo, aqui nós temos a asa de uma libélula. Como eu falei, onde tem muitos caminhos, os caminhos podem ser mais esbeltos. Agora, quando eles vão se afunilando, né, aqui ó, chega no eixo da asa, esses caminhos para ir até o corpo do bichinho, eles vão aumentando. Não tem o que mudar. Os rios são assim, os afluentes são vários, pequenininhos, e eles vão chegar num rio caudaloso, né? Não tem jeito. E aqui, na estrutura, a gente vê uma coisa semelhante. Vários caminhos mais leves, e quando eles chegam no caminho final, que vai transferir a carga, de fato, para a fundação, eles têm que ter
ser maiores, né? Então, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, o que tem a ver a asa da libela com essa estrutura? Tem muito a ver conceitualmente, né? Bom, eu vou falar rapidamente sobre os esforços que atuam nas estruturas, só para a gente continuar depois falando a mesma linguagem, né? Bom, vou falar sobre tração axial. Eu trouxe até um modelinho aqui. Bom, vou falar sobre tração axial. Eu trouxe até um modelinho aqui que ele representa uma barra com várias seções, né, que são esses pedacinhos dessa barra. Então, o que a gente chama de tração axial ou tração simples? Né? Quando a barra aumenta de tamanho, né, igualmente, né, de dentro para fora. Às vezes a gente não vê isso, né, nas estruturas grandes, porque isso acontece, mas é muito pequeno, ainda bem, né? Porque a gente controla para não ser exagerado. E a gente não percebe, mas percebe no modelo, por isso que o modelo é importante. A gente percebe no modelo isso, a gente chega a essa conclusão. E aí, o inverso disso. Bom, antes de mais nada, mostrar onde que aparecem essas trações axiais, né? Então, nós temos aqui a teia de aranha, todos os fios aqui tracionados e se acomodando. Por isso que eu tenho até esse outro modelinho aqui, mostrando que o cabo, que é um elemento que trabalha só a tração, ele se acomoda ao esforço, à carga que está sendo aplicada. Se eu aplicar essa carga aqui, ele muda de forma, né? Então, os cabos, as estruturas em cabo, em malha, né, que é um conjunto de cabo, elas tendem a ter uma forma que se adapta às cargas que estão sendo aplicadas. Então, a teia de aranha faz isso. E aí, esse pavilhão do Frei Otto, já meio antigo, né, mas que foi das primeiras estruturas, não na história, né, porque existem outras, mas em termos de edificações mesmo, modernas, é a primeira estrutura retesada, né? Costumam chamar de estrutura tensionada, mas é um nome que não está correto, porque é uma tradução meio errada da palavra inglesa, né? Tension é tração, não é tensão, né? Então, essa aqui é uma estrutura, todas as estruturas são tensionadas, né? Não tem nenhuma que não seja tensionada. Então, mas essa aqui, a tensão é de tração, né? E ela se acomoda ao carregamento, que é o peso próprio, a existência dos apoios, e cria essa forma, que não é também gratuita, é uma forma natural, como eu vou mostrar daqui a pouco, como é que o Frei Otto chegou nessa forma, que é a estrutura mínima, né? Essa é a estrutura mínima, a mais leve possível. Aqui, por exemplo, um exemplo do chorão, que é onde os galhos, na verdade, eles estão só... Não tem rigidez, que nem o meu cabo aqui, ele não tem rigidez. Então, ele vai com peso próprio criar essa forma, que é a beleza dele, né? E aí nós temos uma obra aqui também que cria, né, cabos para pendurar uma escada, né? Reparem que sempre a ideia do cabo é de criar leveza. Eu diria que... Eu diria não, que todas as estruturas que têm tração são as mais econômicas, as que dão menos consumo de material, as mais esbeltas e as mais transparentes. Então, a gente pode ver nessa solução dessa escada. Compressão. A compressão é o segundo, dentro da hierarquia, né? Se a gente for falar em hierarquia de esforços mais favoráveis e menos favoráveis, a compressão é menos favorável, porque ela traz com ela o fenômeno da flambagem, né? O que não acontece na tração. Então, era um pouquinho
pior, vai exigir mais material do que a tracionada, né? E resolvido essa questão da flambagem, ela se colocaria como segunda colocada como esforço mais favorável. Aqui nós estamos vendo como é que ele pode ser favorável, né, dentro da construção, né? Então, aqui a natureza, essa vespa, esse tipo de vespa, ela pega o barro, vai juntando, inclinado, né? Exatamente como a Sanfati fazia as suas abóbadas, né? Ele punha o tijolo numa parede e depois vinha inclinando, inclinando e construindo exatamente igual à vespa, né? E aí nós temos o quê? O que garante a estabilidade disso? É o efeito de compressão, né? Aqui o cupizeiro e a casa de um povo dos Camarões, né? Que usa o mesmo princípio construtivo do cupizeiro. Com certeza, eles se apropriaram dos procedimentos dos cupins. O Gaudí usava, então, essa conversa em centração e compressão para criar suas obras, né? Por exemplo, se eu ponho aqui essa carguinha aqui, essa forma aqui vai virar um triângulo, porque o cabo ele vai se adaptar ao carregamento, não tem jeito. Eu não consigo fazer com que ele fique na horizontal, como uma viga. Então, mas aí tem uma coisa interessante, porque como o cabo ele não suporta ser comprimido e nem entortado, ele só suporta ser puxado, o cabo é uma estrutura que só está trabalhando a tração. Então, foi essa ideia que o Gaudí teve. Ele pensou o seguinte: bom, se isso aqui está trabalhando a tração, eu vou falar assim. Então, uma foto, eu vou ter uma estrutura trabalhando somente a compressão. Eu sei que essa aqui também está trabalhando somente a tração. E o inverso está somente a tração. O que isso leva a fazer? Se está trabalhando só a compressão, eu posso usar para construir elementos só então, por exemplo, bolo, pedra, que era o que o Gaudí fazia. Né? Ele usava pedra. Como ele ia saber que ia conseguir? Né? De baixo, de a forma. Aí você começa a ver que o Gaudí tinha pode ter razão. O cara que vai cair, não. Ele quer cair se tivesse na vertical. Essa direção, ele está exatamente na direção. Essa tá bom. É que eu fico sem saber o que fazer, mas tudo bem. Então essa conversa em centração e compressão pode nos ser muito útil para a gente resolver problemas, por exemplo, de saber qual é a forma para eu fazer uma estrutura de tijolo, ou de pedra, ou de qualquer material que trabalhe bem a compressão, mesmo o concreto, diminuindo o aço, né, que vai trabalhar a compressão. Não, aí ele trabalharia só trabalhar a tração. Aí ele só trabalharia a compressão.
Então, a forma ideal seria X, eu descubro dessa forma, usando uma malha, enfim, que só trabalhasse a tração e depois invertesse, e aquela malha só trabalharia a compressão. Tem um sujeito, bom, eu vou falar depois, que é o Heinz Isler, que ele usava o mesmo critério do Gaudí, só que para fazer cascas, mas a gente vai falar depois. Então, agora vamos ver esse terceiro esforço. Eu falei sobre os três principais, né? Teria ainda a questão de discutir um pouco a questão da flambagem, mas senão a gente vai ficar aqui um tempão. E também a questão que nós não vamos falar aqui do cisalhamento, força cortante, cisalhamento. Mas vamos falar sobre aquilo que mais tem a ver com a nossa conversa. Então, o momento fletor. Primeiro, o conceito de momento. E tem outra coisa intrigante, né? Por que momento tem a ver com giro? Né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo, quando eu carrego essa viguinha aqui com essa carga, o que acontece? As seções que antes eram paralelas, elas giram umas em relação às outras, como aqui, ó. Então, aqui abriu e aqui fechou. Então, esse giro a gente chama de momento. Então, primeiro, por que giro é momento? Então, essa história é antiga, porque existia o relógio de sol, né, que era o jeito que se media a hora, e aí o giro aparente do Sol em relação à Terra ia marcando o tempo, os momentos. Se bem que a palavra momento surgiu depois de uma outra, que na verdade era uma corruptela da palavra movimento, né? Então, o movimento da sombra ia marcando os momentos, as horas. Então, daí, essa relação entre essas duas palavras, giro e momento. Né? E fletor, por quê? Porque antes de eu aplicar a força, a barra está retinha aqui. Né? Depois que eu aplico a força, ela apresenta flechas. Então, daí não é um momento qualquer, é um momento que provoca flechas. É um momento flechor, feio, né? Então fica mais elegante o momento fletor. Né? E nós vemos na natureza... Ah, bom, antes de eu passar uma coisa. Vocês reparem que onde que está o esforço máximo? Onde que gira mais? Nos apoios? Não. Vai girar no meio do vão. Então, se eu quero fazer uma viga econômica, em vez de eu ter a mesma seção de ponta a ponta, econômica em termos de consumo de material, pode ser que dê um trabalho danado e, no fundo, se fizer a soma das coisas, não seja econômica. Mas, do ponto de vista material, mais leve, eu teria que acompanhar os esforços. Então, aqui poderia ser zero, né? Claro que não dá para fazer por causa de outro esforço, que é a força cortante. Mas a maior dimensão da viga seria aqui no meio. Né? Então, olha como a natureza também percebeu isso. Né? Percebeu. Então, ela aumenta a seção onde o esforço é maior. E aqui nós temos umas vigas pré-moldadas que seguem esse princípio. Elas vão aumentando a seção para o meio do vão, onde o esforço é maior. Né? Então, existe uma similaridade bastante grande, insisto, entre as soluções naturais e as artificiais, aí, dentro dos mesmos conceitos físicos. Né? Agora, se tiver em balanço, já em balanço, né, a viga vai girar mais no apoio. Então, é onde eu deveria ter a seção maior do que na extremidade.
Os galhos das árvores seguem esse princípio. Eles são mais grossos, né, junto ao apoio, vão diminuindo, porque o momento fletor é maior aqui. Também nas estruturas artificiais aí, aqui temos um exemplo do Niemeyer, que é uma entrada de um colégio em que ele faz 2 balanços e, seguindo essa questão de fazer uma forma que acompanhasse os esforços, então nós temos aqui, no apoio, maior seção diminuindo para o extremo. Mas ele não precisava nem ter pensado nisso. Se olhasse uma árvore desse tipo, né? Porque se fosse um chorão, aí seria outra coisa. Né? Lá não tem rigidez da flexão, aqui já tem. Outra coisa interessante é como a gente consegue, sem aumentar, sem mudar o material e sem aumentar a quantidade de material, a maior resistência. Né? Se eu tenho uma folha de papel, ela flete facilmente. Agora, se eu pegar e dobrar essa folha, mistério tem aí? Que mistério tem aí? Esse mistério físico aí, eu vou tentar falar mostrando um modelinho muito simples. Em primeiro lugar, só para vocês entenderem por que desse modelinho que eu vou passar a fazer agora, é que não esquecer que há um giro nas seções, né, quando vence o vão. E aí, dá para até perguntar, por que gira mais facilmente assim do que assim? Então, eu vou tentar explicar fisicamente. Essa aqui é uma massa, né? E aqui eu vou girar essa massa em relação a esse ponto. Reparem, eu tenho uma certa dificuldade para girar essa massa a essa distância. Se eu diminuo a distância da massa, ela gira mais facilmente. Então, isso explica por que gira fácil assim e não gira tão fácil assim. Porque se eu olhar a seção, em relação ao seu centro de giro, que seria o seu centro de gravidade, a massa nessa direção está mais afastada, é a mesma quantidade, mas ela está mais afastada do que nessa direção. Então, massa próxima, fácil de girar. Massa afastada, difícil de girar. Certo? Bom, e é isso o que tem a ver com a dobradura? A mesma coisa. Quando o papel está esticado, o centro de gravidade do papel... É difícil falar assim, gente. O centro de gravidade da folha de papel está aqui, eu não consigo nem perceber, de tão fino que é. Então, a massa está bem próxima do centro de giro, é fácil girar. Quando eu dobro, onde está o centro de gravidade? Mais ou menos aqui. Então, a massa está longe do centro de gravidade, então mais difícil girar. E a gente encontra essas soluções também na natureza e nas obras humanas. Bom, isso é o que eu falei aqui. Olha só. Uma espessura, né, muito fina, né? Tanto nessa solução natural como artificial. E o que dá essa capacidade de se projetar em balanço, absorver esse momento do balanço? É a dobradura, aqui e aqui, né? Estruturas nervuradas. Também as estruturas nervuradas estão um pouco baseadas nessa ideia de que se eu tivesse só a viga,
né? O centro de gravidade da viga estaria mais ou menos aqui, eu teria esse material em cima e esse material embaixo. Quando eu uso uma laje que também usa, que também se utiliza quando eu uso uma viga que se utiliza da laje também, o que acontece? O centro de gravidade vai ficar mais ou menos aqui, eu tenho um monte de material lá para cima e outro para baixo. Então, eu aumentei também bastante a capacidade, a rigidez, fazendo essa união entre laje e viga, né? Então, aqui, nós temos o exemplo da Vitória Régia, né, que é, vamos dizer, está de cabeça para baixo aqui, né, para mostrar os nervurados, né? A laje aqui, ó, a laje é isso aqui. Então, essa atuação conjunta de viga, nervura e laje dá uma resistência, tanto é que é conhecido que você é capaz de ficar em cima da Vitória Régia, lá, é como se fosse um barco. E aqui temos também uma ideia aproximada do mesmo fenômeno nessa estrutura da Ópera do Arame, lá em Curitiba. Também, essa questão do nervurado nós encontramos nas folhas, né? Tem as nervuras, a própria folha a laje, vamos dizer assim, né? E aqui também a gente pode ver a questão do caminho das forças, né? Muito esbelto quando chega aqui. Também, aqui tem várias soluções ao mesmo tempo, né? A curvatura, que dá maior inércia, né? E aqui o Lelé, né? Nessa capela, usando o princípio da folha propositalmente, né? Estruturas especiais. O tensigrit é uma estrutura que foi descoberta por acaso numa aula do Buckminster Fuller por um artista plástico chamado Kenneth Snell. Isso é legal de falar, porque artista plástico, teoricamente, o foco dele é outro que não a estrutura. Mas ele, pesquisando o mobile, ele chegou nessa estrutura muito interessante, que é o Buckminster Fuller deu o nome de tensigrit, integer tension, tração integral. Novamente, alguns falam em tensão integral, né? Tração integral. Por quê? Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar esse modelinho. Esse é como se faz um tensigrit simples. Eu trouxe aqui, você faz quem quiser fazer em casa, pode fazer. Você faz um cubo de papelão, aí você pega umas varetas, né, cola nas faces, sempre assim, ó. Aqui paralelo, paralelo e paralelo. Aí você junta isso aqui com cabos. E aí vem a questão. As barras comprimidas nunca se encontram, mas as barras tracionadas, os cabos tracionados, eles dão a volta em tudo. Daí a tração integral. Então, é muito interessante porque é uma estrutura que você fica assim meio intrigado. Nossa, essas barras comprimidas, né, não se tocam, como é que ela fica de pé? É verdade, é uma estrutura bastante complexa, inclusive não é qualquer programa de computador de cálculo que consegue fazer. É muito complicada. E aí, depois que você fez isso, você pode tirar o papelão, rasgar, queimar, o que você quiser fazer, e aí só fica a estrutura que é o tensigrit. E ela tem uma capacidade muito interessante, que se eu puxar ou se eu apertar, ela trabalha sempre do mesmo jeito. O que não é toda estrutura que é assim, né? Porque se eu pegar uma viga, vamos dizer, com concreto armado, ela está tracionada embaixo, eu vou pôr a armação embaixo, a armação principal. Se eu inverter a carga, ela rompe, porque a armação principal está embaixo. Então, a maioria das... Não,
fora essa, todas as estruturas, se tiver inversão, elas podem falir. Então, essa é a única que não. Então, se eu inverter os esforços nela, ela vai estar sempre se comportando da mesma maneira. Bom, tem histórias longas sobre o Tensíguet, que dá para falar uma palestra só inteira sobre o Tensíguet. Mas o que eu quero mostrar aqui, existe Tensíguet na natureza? Existem muitos. Células, né? A estrutura de algumas células são em Tensíguet. O corpo humano é um Tensíguet, né? Formado pelos ossos e pelos tendões, músculos, né? A tração. Aqui está a imagem desse... A imagem desse modelinho aqui que eu mostrei para vocês, quando já não está o papelão. Então, ela é bem intrigante, né? Mais intrigante ainda são essas pontes também, né? Você vê que as barras não se conectam, só os cabos é que passam por todas as barras. Essa torre, que é desse Keynes Nelson, é muito intrigante também, né? Ela fica com as barras todas soltas e tem uma resistência. Inclusive, ela foi feita no chão e depois levantada. Não é qualquer estrutura que você faz isso sem inverter os esforços. Essa não, você poderia fazer que ela se inverte e não fica numa boa. Ela não reclama. E aqui o uso também no design, né, de peças. Então, é uma luminária que usa esse princípio aí do Tensíguet, né? Fica muito interessante, principalmente quando os cabos são bem pretos, né? Você não vê no escuro, só vê a iluminação, isso aí parece que está no ar, né? O uso de diafragmas de enrijecimento. Bom, a gente conhece aí no dia a dia, as caixas de papelão usam isso, né? Mesmo se você olhar, vou usar finalmente. Caixa de papelão, se você usar ela, se você olhar assim em corte, o papelão, ele tem essa forma aqui, e, na verdade, é, é meio que uma estrutura daquele tipo anterior, que é a laje nervurada, né? Então, só que tem laje em cima e laje embaixo, que são as folhas de papelão. Bom, onde a gente vê na natureza essa questão do enrijecimento pelo esse diafragma. Então, eu trouxe aqui um modelinho. O bambu é circular, né? Qual é o grande problema de uma solução estrutural circular quando ela é submetida à flexão, giro? Fecha, diminui a seção. E, obviamente, diminui a seção, diminui a resistência. Então, se eu não tomar cuidado, uma seção que aparentemente é bastante rígida pode dançar, né? Porque ela, ao se deformar, ela vai perder a altura da seção e vai ficar mais frágil e vai romper. Como é que eu evito isso? Então, aqui é o mesmo papelão, só que vocês têm que acreditar em mim, que tem umas anéis aqui dentro, né? Uns anéis. E esses anéis poderiam ser também lâminas, né? Mas os anéis já são suficientes para criar a rigidez. Que é a questão do bambu. O bambu tem os nós
e quebrar um bambu, uma varinha, pega uns peixes pesadérrimos, né? Ela deforma, mas não rompe, né? E então, por quê? Porque ela mantém a forma até o fim. Se ela resiste para aquela seção, ela vai manter aquela seção até o fim, mesmo deformando bastante, né? E o bambu é muito interessante do ponto de vista estrutural, porque ele resolve a questão de quando submetido a grandes ventos, de não romper. Como é que ele faz? Bom, primeiro ele criou o diafragma lá, os nós. E segundo, ele não é bobo, ele não briga com o vento como nem o carvalho. Vai lá e a uma hora, bum, rompe. Ele não, ele deixa passar o vento, ou seja, ele está dissipando energia, né? Então ele dissipa energia, não absorve energia. Já o carvalho, uma árvore mais robusta, absorve energia. E absorvendo energia, absorve, obviamente, esforços que vão provocar a ruptura, né? E baseada nessa ideia do bambu, o Nerve, Pierre-Louis Nerve, que trabalhou muito com argamassa armada, e argamassa armada o que é? É, na verdade, quase que só uma malha de aço coberta por uma camada muito pequena de argamassa, né? Tem uma matriz, que é essa malha, que é muito assim, densa. Para vocês terem uma ideia, comparando com o concreto armado, a densidade de armação no concreto armado é em torno de 80, 100 quilos por metro cúbico. Na argamassa armada pode chegar a 700 quilos por metro cúbico. Você fala, estou gastando muito aço? Não. A densidade pode ser grande, mas as espessuras são pequenas. E aí, como é que você consegue resolver isso com a argamassa armada, que ela seja capaz de vencer vãos, absorver flexões? Ou pela dobradura, como nós vimos, ou como no caso aqui, usando um tubo de argamassa armada, de seção variável, porque os cabos estão lá em cima, então o esforço maior é aqui na base. E para esse tubo, aqui é um corte do tubo, tá, gente? Para esse tubo manter a resistência dele com espessuras muito finas, são de 4, 5 centímetros, é muito fina. O Nerve usou essas diafragmas, que a gente chama, mas são lâminas, né, de argamassa armada também, mimetizando a solução do bambu. Aqui nós estamos vendo alguém se apropriando já de alguma coisa que é natureza para fazer uma... Eu achei interessante trazer, porque ninguém inventou nada aqui. A natureza já tinha e a pessoa simplesmente se apropriou e fez aquilo uma cúpula, né? Muito interessante. Aqui nem imitou, né, a natureza, né? Apenas aproveitou-se do que já existia. Agora, também, obviamente, que para a gente compreender muitas dessas coisas que relacionam a natureza com as obras humanas, a gente tem que, muitas vezes, ensaiar. E eu gostaria de falar um pouco sobre os ensaios, que tem muito a ver com esses modelinhos que eu trouxe aqui, e que a primeira pessoa que realmente levou a sério essa questão de ensaiar peças estruturais foi o... Ai, ai, agora deu um branco. É? Não, opa, no entanto se move. Galileu Galilei. Obrigado. Nossa. E então ele fez um ensaio que está aqui, ó, descrito nesse, e ele descreve nesse livro aqui sobre duas novas ciências que ele foi obrigado a escrever, coitado, porque ele ia ser condenado pela Inquisição. Aí um amigo dele que estava na Inquisição falou para ele: meu, para com esse negócio de dizer que
a Terra que gira em torno do Sol. Vai fazer outra coisa, pô. Fala, porque não... Aí ele até falou que não, ela não se move, não. E aí tem até uma frase, quando ele está saindo, ele vira-se e fala, no entanto, ela se move, assim, e foi embora, né? E aí escreveu, só para se distrair, né? 2 livros, esse livro sobre 2 novas ciências, né? Em que ele, numa delas, ele fala sobre resistência dos materiais o tempo inteiro. Só que ele cometeu um erro, né? Quando ele fez o ensaio, ele sacou que dava tração aqui em cima e compressão aqui embaixo, mas ele achou que era constante e constante. Não é. Na verdade, como a gente pode ver lá pelo nosso giro lá, né, da seção, né, a tensão ela é variável. Maior em cima vai diminuindo, linha neutra maior embaixo. Então, essa é só de 100 anos depois dessa... 100 anos depois, não mais, 1.400 anos depois, é que realmente chegou a essa solução do Galileu, 1600 e pouco, e 1800, 200 anos, desculpa. 200 anos depois é que se chegou à solução correta de como as tensões se distribuem nas vigas. E aí eu falei para vocês que o Frei Otto, quando ele fez aquela estrutura tensionada, que ele chama de estrutura mínima, como é que ele chegava naquelas formas? Então, aqui está um exemplo de como ele ensaiou. Ele pegou numa vasilha com detergente, não qualquer detergente, mas um detergente mais resistente, porque as bolhas, elas estouram porque elas secam. Então, é um detergente que não seca, né? Então, ele fica úmido e demora muito mais em contato com o ar. Então, ele usa esse detergente, ele usa esse elemento aqui de arame, então, e ele pega e puxa. E aí, essa forma aqui que ele fez é a forma que ele queria final na construção dele, que é essa daqui. Então, ele já fez o arame nessa forma. Isso aqui seria toda a bolha de sabão. E tá, a natureza, obviamente, como eu falei, é econômica. Isso aqui é a solução mínima, é a estrutura mais leve possível para essa forma, né? Então, quando ele puxa aqui, ele vai criar a superfície ideal, né? Hoje os computadores até tentam imitar isso, mas ainda não conseguem fazer direito, porque depende de dados que a gente não consegue ter precisos, mas a natureza tem, né? Esse é também o que eu falei, que usava o mesmo princípio do Gaudí, né? Que é o Hans Isler, mas para cascas. Como é que ele fazia? Interessante também, abrindo um parênteses aqui, que essa coisa da gente estar observando sempre, né? Eu estou falando aqui da natureza, mas a gente tem que observar tudo. E ele bolou essa ideia quando ele foi numa construção e tinha um pano, sabe desses panos que ficam pendurados no ferro e fica seco? Ele falou, poxa vida. Aí ele viu que aquele pano, quando invertido, ele trabalhava bem a compressão. Então, o que ele bolou? E ele fez muitas obras com essa ideia. Ele punha um pano, despejava gesso, e aí ele pendurava onde ele queria apoio. Esse aqui é onde vai ter apoio, 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 né? E aí ele deixava secar e invertia, e depois fazia a sua estrutura baseada naquela forma. Porque assim, eu posso fazer pelo computador? Você até pode, mas você vai tentar N vezes. É melhor você já ter a forma de cara, desenhar aquela forma e o computador lá resolver os esforços, mas a forma você já determinou. Aquele galho de árvores também. Como é que é como é que se chega naquela forma dos galhos, né? Então, o Frei Otto propôs isso, e aí nós fizemos uma
um ensaio, eu e o arquiteto Massafumi, fizemos esse ensaio para uma estrutura em que a gente queria o quê? Um pilar que se ramificasse uma vez e mais outra vez, e que era para uma passarela, e que lá em cima nós tivéssemos uma passarela bem leve, ou seja, vãos pequenos. Então, para ter vãos pequenos aqui em cima, a gente precisa ter bastante apoio, né? E como não podia ter muito apoio aqui embaixo, porque era uma área de reserva florestal, tá aí uma coisa também, uma solução ajudando o meio ambiente, né? Tinha que ter um pilar só. E aí, poucos pilares, né? E eram mais ou menos distância de 8 metros. Então, se imagina, a estrutura lá de cima ia ficar extremamente pesada. Então, a ideia de fazer a estrutura, que foi a mesma daquela obra lá do aeroporto de Stuttgart, é a mesma. Lá em cima, os vãos são só de 5 metros, aqui embaixo é de 40 metros. Então, a ideia é essa, ter poucos apoios embaixo e muitos apoios em cima, ou seja, só ramificando. Então, como é que é esse procedimento? A gente faz o número de fios que a gente quer, de barbante, aqui no caso. Aí a gente passou uma cola dessas de madeira e depois colocou a estrutura que a gente queria lá em cima, com o lugar onde nós queríamos apoio, penduramos a carga. E aí o que aconteceu? Isso vai abrindo, abrindo, abrindo até se estabilizar. Se estabiliza no momento em que encontra aquela velha história do menor energia. Me incomoda ver gente dormindo, mas tudo bem. Eu perco um pouco. E aí, o que a gente fez? Inverteu, que nem o próprio Gaudí fez com o espelho, mas aqui no caso com foto. E aí desenhou a estrutura que deu nisso aqui, né? A estrutura dessa passarela. A gente encontra também na natureza outras situações que se aproximam das situações também artificiais. Por exemplo, como é que rompe uma laje maciça? Ela rompe segundo essas linhas aqui, que se vocês olharem aqui, muito semelhante às bolhas de sabão. Você nunca vai ver uma bolha de sabão se estabilizar dessa forma. 4 bolhas, né? Essa forma não existe, não tem a menor energia. Ela tem que se estabilizar numa situação de menor energia. Então, ela escorrega uma em relação à outra e fica dessa maneira. E, portanto, é a maneira que rompe a laje, porque ela vai romper na direção de menor energia, né? Novamente, se você olhar trincas no chão, na parede, você vai sempre ver esse padrão, né? Você nunca vai ver uma trinca que cruze assim, perpendicular uma à outra. Se acontecer isso, você pode olhar mais lá que você vai encontrar um elementozinho que vai desviar. É que nem nos rios, 2 rios que se cruzam, vai ter uma ilha no meio, fazer com que o padrão da mínima energia ocorra. Agora vamos ver alguns exemplos do ser humano realmente imitando, não só na estrutura, utilizando não só os conceitos culturais, mas a forma, né? O ninho de pássaro e o Estádio Olímpico de Pequim, né? Na verdade, parece uma parafernália isso aqui, mas a estrutura é extremamente simples. Eu vou mostrar aqui, ó. Ela é esse elemento aqui, ó. Só. Uma espécie de pórtico que se encontra num grande anel central. E depois o resto, isso aqui é estrutura. O resto é preenchimento. Óbvio que esse preenchimento não ajuda, claro, né? Mas não é necessário para a estabilidade da estrutura como um todo.
E a ideia foi realmente criar um ninho. O Nautilus, né? Bom, o Gaudí gostava muito de imitar mesmo a forma da natureza, fora as questões estruturais. E aqui na escada da Catedral Sagrada Família, ele faz o desenho na forma do Nautilus. Aqui, o Frank Lloyd Wright também imita na forma e na estrutura o cogumelo. E aqui, uma obra do Pierre Louis de Neve, de aço, onde estão bem claras as nervuras, como se fosse um cogumelo. Ou seja, cada elemento desse é independente do outro, tanto é que aqui entra a luz. Então, a estrutura, basicamente, é um cogumelo, só que não redondinho, ele é quadrado. E agora, só por curiosidade, a natureza imitando, né? Esse aqui é um pilar que o Gaudí projetou há muitos anos atrás, e essa árvore ela não é tão antiga e ela imitou, ela torce, né? Brincadeira, né? E aqui a Sagrada Família e esse cumpinzeiro imitando a Sagrada Família, né? Não é só a gente que imita, ela imita a gente também. Bom, pessoal, hoje nós estamos com uma dinâmica um pouco diferente, então nós vamos dar um intervalinho super breve de 15 minutos só para tomar uma água, esticar a perna e voltamos com a palestra da Helena Tudela, que está aqui, e a gente faz uma sessão conjunta de perguntas no final. Sérgio tem um aviso. Ah, é. Isso também. Quando todo mundo sair e voltar, é importante que vocês façam o segundo check-in na entrada para ter o registro da presença na segunda palestra. Vamos ser realmente breve para tentar compensar o atrasinho que a gente teve no começo, tá bem? Obrigado.